A verdade sobre o espírito de Piton, que Paulo enfrentou, é um dos fatos mais intrigantes e controversos que ocorreram durante a missão de Paulo em Filipos, na Macedônia. Conforme descrito em Atos 16, versículos 16 e 17, Bíblia Amplificada, Paulo encontrou uma jovem possuída por um demônio, enquanto estava a caminho do local de oração. Esta jovem, uma escrava, possuía um espírito de adivinhação, ou seja, um espírito demoníaco que alegava prever o futuro e descobrir conhecimentos ocultos, proporcionando assim lucros substanciais aos seus senhores através da adivinhação. Ela começou a seguir Paulo e seus companheiros, gritando incessantemente: "Estes homens, servos do Deus Altíssimo, anunciam-vos o caminho da salvação." Mesmo possuída, a jovem era uma fonte de renda para seus senhores devido à sua habilidade sobrenatural de insight, concedida pelos demônios, sobre a vida das pessoas. O texto bíblico menciona que ela tinha um espírito de Piton. Para muitos, isso pode não significar muito, mas é crucial entender que Piton era uma serpente associada ao deus Apolo na mitologia grega. Perto de Filipos, havia um santuário dedicado a Apolo Pítio, o que reforça a ligação entre a jovem e as práticas divinatórias da região. Enquanto muitos videntes e psíquicos realizam truques para ganhar dinheiro, neste caso, a jovem realmente tinha uma origem sobrenatural em suas habilidades. Demônios, sem dúvida, inspiravam suas ações. Até hoje, existem indivíduos que possuem um espírito de adivinhação semelhante. O evangelista Lucas escreve que a jovem tinha um espírito de Piton devido à sua associação com um oráculo. Este oráculo estava sob a proteção de uma serpente, guardiã do templo do deus grego Apolo no Monte Parnaso. Vale ressaltar que os dons que ela possuía não eram do Espírito Santo. O inimigo tem uma versão falsificada de cada dom genuíno concedido pelo Espírito Santo. É provável que Paulo, através de discernimento espiritual, percebeu que a jovem estava operando sob a influência de um dom demoníaco falsificado. Durante o exorcismo realizado por Paulo, em nenhum momento o Espírito Santo é expulso da jovem, nem ela é privada de qualquer dom genuíno que o Espírito Santo possa ter concedido a ela. Demônios nunca foram testemunhas confiáveis, pelo contrário, são sempre enganosos. Os crentes são os chamados a testificar de Cristo. A jovem seguia Paulo e seus companheiros por vários dias, proclamando que eles eram servos do Deus Altíssimo. Após vários dias sendo seguido e interrompido pela jovem, Paulo, visivelmente perturbado, se dirigiu ao espírito dentro dela e ordenou, em nome de Jesus Cristo, que saísse. E o espírito saiu naquele exato momento. A promoção feita pelo demônio incomodava profundamente Paulo. Ele não queria nem precisava do endosso demoníaco para o seu ministério. Paulo, assim como Jesus, sabia que tanto amigos quanto inimigos poderiam identificar um homem, então não havia necessidade de cartas de recomendação demoníacas. Vale lembrar que Jesus frequentemente ordenava aos demônios que se calassem, mesmo quando proclamavam verdades sobre ele. Marcos 3, versículos 11 e 12. A jovem é dita ter um espírito de adivinhação na Bíblia New American Standard, ou um espírito pelo qual ela poderia prever o futuro. Paulo se sentia incomodado com as palavras da jovem, mesmo que servissem para validar seu ministério. Ele ordenou, em nome de Jesus, que o espírito saísse dela. É crucial notar que, enquanto Jesus expulsava demônios com sua própria autoridade, Paulo fazia isso no poder de Jesus Cristo, falando diretamente ao demônio dentro da jovem. O exorcismo foi imediato, mas é importante lembrar que, conforme mencionado em Mateus 17, versículo 21, alguns demônios são mais difíceis de expulsar do que outros, exigindo oração e jejum. Quando os senhores da jovem perceberam que sua fonte de lucro havia desaparecido, ficaram furiosos e arrastaram Paulo e Silas perante as autoridades. Atos 16, versículos 19 a 24. No mercado, onde os julgamentos eram realizados, os mestres da jovem levaram Paulo e Silas perante os magistrados principais, acusando-os de causar confusão na cidade e ensinar costumes ilegais para os romanos.
Atos 16, versículos 19 a 21. A multidão também se juntou ao ataque contra os apóstolos. Os magistrados, sem uma investigação adequada, rasgaram as roupas de Paulo e Silas e ordenaram que fossem açoitados com varas. Após serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu ordens estritas para vigiá-los com segurança. O carcereiro, levando a sério o comando, colocou-os no calabouço interior e prendeu seus pés no tronco, uma posição agonizante. Os mestres da jovem estavam preocupados apenas com o lucro que obtinham por meio da possessão demoníaca da jovem, não se importando com o bem-estar dela. As acusações contra Paulo e Silas eram vagas, rotulando-os simplesmente como perturbadores da paz. Como cidadãos romanos, eles não deveriam ter recebido tal tratamento sem um julgamento justo, conforme garantido pelas leis romanas da época. Mesmo após o açoitamento severo e sendo colocados em condições desconfortáveis, Deus estava próximo de Paulo e Silas. Os troncos normalmente causavam extremo desconforto, dificultando a mudança de posição para evitar cãibras. No entanto, à meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros prisioneiros os ouviam. Atos 16, versículo 25. Isso demonstra a fé inabalável e a devoção dos apóstolos, mesmo em circunstâncias adversas. A narrativa sugere uma tentativa de azedar as relações entre os missionários e os magistrados, favorecendo os romanos. Os magistrados não estavam cientes de que Paulo e Silas também eram cidadãos romanos. Vemos duas das principais estratégias de Satanás neste episódio. Primeiro, tentar estabelecer uma falsa amizade por meio de um demônio, e quando isso falha, recorrer à perseguição aberta. Os eventos são semelhantes aos que envolvem espíritos malignos na vida de Jesus, onde os demônios reconheciam a origem divina de seu ministério. A mensagem do cristianismo era revolucionária, proclamando um poder maior que o de César e um rei superior que exigia lealdade primária. Enquanto os romanos muitas vezes toleravam a adoração privada de deuses não aprovados, proclamar publicamente novas divindades era motivo para dissensão e controvérsia. Paulo, Lucas e os outros estavam agitando Filipos com sua pregação e ensino, proclamando a existência de um poder maior que o de César e um rei mais alto que exigia lealdade primária. A jovem possuída era capaz de prever o futuro e fazer outras revelações surpreendentes, trazendo renda considerável para seus mestres. Os milagres estão entrelaçados na narrativa do livro de Atos, e as vidas dos crentes deveriam estar impregnadas do poder sobrenatural de Deus. Mesmo na prisão, a alegria de Paulo e Silas não foi diminuída pelas circunstâncias terrenas. À meia-noite, enquanto oravam e cantavam, um terremoto incomum atingiu a prisão, e todos os presentes estavam ouvindo. Atos 16, versículos 25 a 26. Enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvor a Deus, um terremoto sacudiu violentamente a prisão, abrindo todas as portas e soltando as correntes e grilhões dos prisioneiros. Atos 16, versículo 26. Este terremoto, no entanto, não demoliu o edifício, o que é um testemunho do poder sobrenatural e da graça de Deus em ação. Os demônios, como seu líder Satanás, possuem personalidades e objetivos que definem suas missões. A Bíblia nos revela características importantes sobre o reino do maligno. Primeiro, os demônios têm autoconsciência. Segundo, eles têm crenças. Tiago 2, versículo 19, nos diz que até os demônios creem e tremem. No entanto, crer em Deus não é o mesmo que ter fé nele. Os demônios creem na existência de Deus e que Cristo ressuscitou dos mortos, mas não se submetem voluntariamente à sua vontade, nem colocam seu destino em suas mãos. Em 1 Coríntios 10, versículos 19 a 23, Paulo adverte contra a comunhão com demônios, indicando que os demônios buscam comunhão ou participação com os humanos, tentando nos desviar do caminho de Deus. Os demônios têm desejos, como visto em Mateus 8, versículo 31, onde imploram a Jesus para serem enviados a uma manada de porcos após serem expulsos de um homem. Eles são entidades reais
que se opõem à supremacia de Deus e buscam influenciar as pessoas a viver de maneiras que contradizem os propósitos divinos. No entanto, ainda estão sob o controle soberano de Deus e podem, paradoxalmente, ser usados para cumprir seus planos divinos. Os cristãos são chamados a se submeter a Deus e resistir a Satanás e seus demônios, compreendendo as verdades fundamentais das Escrituras sobre o comportamento demoníaco e seus métodos de influência. Os demônios buscam nos afastar de Deus, promovendo o pecado, induzindo tentações e nos atormentando. Eles têm características espirituais, são imutáveis e imortais, mas não são oniscientes, e seu poder é limitado ao que Deus permite. Satanás tenta imitar Deus através de meios falsificados, e a possessão demoníaca não é exceção. Aqueles que se submetem ao Senhor têm o Espírito Santo habitando neles, enquanto o espírito maligno de Satanás influencia aqueles que são governados por demônios em alguma área de suas vidas. Jesus Cristo veio à Terra para libertar os oprimidos pelo poder dos demônios. O Espírito de Deus transforma os crentes quando são libertados, uma transformação sobrenatural que Satanás não pode imitar. Esta é uma mensagem de esperança e libertação que ressoa através das Escrituras, destacando o poder redentor e transformador de Deus em ação na vida dos crentes,